VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Técnico em Informática, disciplina Interação Humano-Computador, competência 2. Conhecer o processo de desenvolvimento de software com modelos de componentes. Olá, bem-vindo à nossa segunda semana. Então, uma vez que a gente estudou os conceitos de interação humano-computador, agora nós podemos já pensar no desenvolvimento de um aplicativo. Antes de tudo, nós devemos capturar os requisitos desse aplicativo com o nosso cliente. Por exemplo, antes de eu começar o projeto do aplicativo, eu preciso saber as necessidades que o cliente vai querer desse aplicativo. Então, se eu for desenvolver algo voltado para a área médica, por exemplo, um aplicativo para a área médica, eu tenho que saber as necessidades que o cliente vai querer em relação à área médica, como, por exemplo, cadastrar médicos, consultas e etc. Com base nesses requisitos, eu vou juntá-los e detalhá-los em um documento chamado documento de requisitos, que é esse documento que vocês estão vendo aí na tela. Esse documento eu vou detalhar todos os requisitos, ou seja, as necessidades que o cliente pediu, com base numa entrevista que eu vou fazer com ele. Esses requisitos, eles são classificados em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais são as funcionalidades que devem realmente existir no aplicativo, ou seja, o aplicativo tem que ser lançado ou disponibilizado para o usuário já com esses requisitos, já com essas funcionalidades. Os requisitos não funcionais são requisitos relacionados à performance, à melhora do sistema, e não necessariamente precisa estar numa primeira versão do aplicativo. Então, esse documento de requisitos é onde eu vou detalhar essas necessidades e classificá-las em requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Outro passo importante é o projeto do software. O projeto do software é onde eu vou dizer como eu vou tratar a parte de cores que eu vou escolher para o meu aplicativo, a parte de resolução da tela. Por exemplo, esse celular aqui, ele tem uma resolução de tela de 1440 de largura, medida em pixel, e 2550 de altura, medida em pixel também. Essa medida pixel é muito utilizada em dispositivos, tanto móveis como desktop de mesa, onde a gente tem uma interface de um monitor, por exemplo, e vale a pena vocês darem uma olhada mais a fundo como é feito essa medida em pixel. Então, eu deixo para vocês aí fazendo a pesquisa na internet e aprofundar mais sobre esse assunto. Uma vez que eu tenho esse projeto de software, eu escolhi as minhas cores que eu vou trabalhar, escolhi a resolução que eu vou trabalhar da tela, vou trabalhar com um tablet, por exemplo, então eu tenho uma resolução específica para usar o tablet. Eu também vou trabalhar em cima da disposição dos elementos nessa tela. Então, quando eu estou construindo um aplicativo, eu tenho que saber onde vai ficar o menu daquele aplicativo, onde vai ficar o botão principal daquele aplicativo. Então, se eu tenho um botão que vai ser utilizado muitas vezes, então geralmente eu coloco ele no meio da tela, centralizado, ou centralizado acima, ou centralizado abaixo. E também tenho que levar em consideração o tamanho dos botões que eu vou utilizar na minha interface, porque a gente tem diversos tipos de usuário, às vezes a pessoa tem um dedo maior, um dedo menor, então isso aí tem que ser levado em consideração quando fazemos essa escolha. Outro fator importante também é a questão do tamanho da fonte. Eu tenho que utilizar o tamanho da fonte geralmente padrão, é um tamanho de fonte de tamanho 12, e também isso vai estar bem atrelado às necessidades do meu público-alvo. Se eu tenho, por exemplo, meu público-alvo são pessoas mais idosas, então a gente sabe que elas têm a visão menos aguçada do que os jovens. Então isso também é um fator a ser levado em consideração. Então o projeto de software é algo que vai englobar todas essas áreas
de cores, de disposição dos elementos, de tamanho dos elementos que a gente vai colocar na interface, ou seja, no meio onde o usuário vai interagir para usar o aplicativo. Então, uma vez que a gente viu esses conceitos, a gente sabe agora que temos que fazer um documento de requisitos com as necessidades do usuário, documentar esses requisitos. Que tal a gente imaginar o desenvolvimento de um software? Então, com os seus colegas, vocês podem fazer um chat ou até mesmo se comunicar por e-mail e tentar trazer algumas ideias de alguns aplicativos e como vocês documentariam isso aí. Uma dica que eu dou para vocês é usar umas ferramentas de prototipagem. Essas ferramentas são usadas para a gente fazer esboços das telas antes mesmo de implementá-las de fato. Então, eu deixei um endereço no nosso livro, onde vocês podem consultar um site que tem várias ferramentas que vocês podem fazer uso. Então, o objetivo dessa semana foi mostrar para vocês que todo o aplicativo ele é concebido por meio de requisitos, né? Os usuários ou os clientes têm que passar essas necessidades e é muito importante a gente documentá-las em um documento de requisitos, deixar tudo detalhado lá, até mesmo porque outras pessoas podem trabalhar em cima desse aplicativo para melhorá-lo, por exemplo, e temos aí um documento que vai nos ajudar a saber as decisões que foram tomadas ali para aquele aplicativo. E outra coisa muito importante é o projeto de software, que também tem que estar englobado nesse documento, ou seja, as questões de cores, disposição de elementos e tamanhos de fontes que foram utilizados. Então vamos praticar utilizando aí o software de prototipagem e vamos nos comunicar lá no fórum para ver como está o andamento aí dessa prática. Até a próxima. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Ilustração. Isabela Oliveira. Edição. Guilherme Cabral. Danilo Albuquerque. Professor autor. Bruno Souza. Design educacional. David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso. Anderson Elias. Coordenação executiva. George Bento Catunda. Coordenação geral. Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em outubro de 2016. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação de Pernambuco, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.